paz do nosso Senhor Jesus, a todos meus queridos e amados irmãos. Estamos aqui para gravar mais uma mensagem, meus amados. Uma mensagem para a edificação das vossas almas. Estou vivendo momentos difíceis, momentos onde as pessoas estão buscando satisfazerem a sua carne. Nós vamos ler uma passagem onde Jesus Cristo, ele se declara o pão da vida para os que creem. Aqui Jesus Cristo também fala da maneira que as pessoas, quando ele se declarou Filho de Deus, quando ele se declarou a fonte da vida, a fonte de alimento, e ele expressa aqui, quando ele relatou, as pessoas se recuaram, se retraíram quando ele veio dizer que ele era o pão da vida, que ele era o alimento espiritual, que ele estava ali com um propósito maior do que eles imaginavam. Porque muitos que estavam ali achavam que o propósito do Senhor só era multiplicar pães, só multiplicar peixe, só curar as mazelas da carne, só praticar as curas, porque muitos iam atrás dele só para cura. A palavra de Deus fala que 7 leprosos foram até o Senhor, receberam cura os 7 leprosos, e um só voltou para agradecer. Os demais simplesmente esqueceram, receberam a cura, receberam a libertação, que o propósito era só esse: saciar, né? Saciar aquilo que o sentimento da sua alma almejava. Quem que não quer cura? Claro que queremos. Tem muita gente que quer cura e pode receber cura, mas saiba de uma coisa, que o importante é curar a alma. O importante é sarar a alma, porque é a alma que Deus quer. Então, quando o Senhor Jesus aqui relatou que ele era o pão, que ele figurava a salvação, houve um recuo até dos discípulos. Aonde nós queremos chegar? As pessoas, muitas das vezes, há várias pessoas pregando em nome de Deus. Nos dias atuais, no evangelho moderno, tem pessoas que vão atrás de saciar o seu ego, vai atrás de buscar saceio financeiro. Tem aqueles que buscam saciar o entretenimento, o evangelho que traz a alegria, não alegria, de estar ali porque Cristo ordena. Está ali com fidelidade à palavra, mas está ali para buscar o entretenimento. Tem aqueles que têm um sentimento de justiça. Existem os justiceiros da internet, aonde essas pessoas estão à procura dessas pessoas para saciar o seu senso crítico de justiça para com os falsos profetas. Deus é Deus de justiça, meus amados, mas estão deixando o foco da palavra, estão deixando o foco da salvação, estão deixando o pão da vida de lado para saciar os seus próprios desejos. Porque a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino dos céus, e demais coisas lhes serão acrescentadas. Então o nosso propósito é buscar a salvação através de Cristo. Quando ele se declara que é o pão, quando ele se declara que é Filho de Deus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta que nos conduz ao céu. E vamos entrar na leitura da palavra que fala assim: Jesus é o pão da vida para os que crerem. Porque muitos estavam ali simplesmente para receber a sua própria satisfação, a sua carne, se saciar, seja de alimento físico, seja de alimento do seu ego. Mas muitos estavam ali atrás do Senhor com interesse de outros fins. Não estava ali para fazer a vontade de Deus, não estava ali para reconhecer o Filho de Deus como o pão da vida. E nós estamos vivendo hoje isso. As pessoas desprezam a palavra exortada, desprezam a ciência da palavra, o conhecimento da palavra, que faz com que a árvore venha ter frutos, para procurar sentimentos da carne.
Porque tudo que você procura, tudo que você não achou ainda, se encontra na palavra, se encontra através de Cristo. E aqui fala assim: no dia seguinte, a multidão que estava na outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entraria com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, os outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, e havendo o Senhor dado graças, vendo, pois, a multidão Jesus, não estava ali nem os seus discípulos. Veja, o momento é que aqui o Senhor viu e reconheceu um pouco do que ele estava sentindo ali na pele. Ele pegou o barco, partiu para aquele lugar para declarar para este povo que ele era a solução nas vossas vidas. Estava ali nenhum dos seus discípulos. E entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Estava à procura do Senhor. E achando na outra banda do mar, disseram: Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que me buscai. Veja que o Senhor Jesus, ele conhece aqui automaticamente qual era o propósito da procura por ele. O Senhor Jesus já estava dentro dele a resposta pronta, porque ele sentiu que muitas das vezes ele fazia falta para os seus discípulos, para a multidão, em outro sentido, de estar multiplicando pão, de estar fazendo curas e milagres. Mas ele não fazia falta como Salvador, como libertador de alma. Então o Senhor Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que me buscai, não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vós saciaste. Esse significado de comer do pão é que as pessoas só queriam aquilo que satisfaz a carne, aquilo que alimenta a carne. Mas o verdadeiro propósito do Senhor Jesus é muito além de preencher o teu ego, é muito além do que você pensa, é muito maior do que você imagina. O propósito do Senhor Jesus Cristo foi doar o seu sangue na cruz, foi passar por uma morte atroz, uma morte agonizante, numa das piores mortes que já houve na terra, no sacrifício de cruz, para nos doar libertação espiritual. Se ofereceu como um cordeiro imaculado, derramou o seu sangue precioso para nos remir, para abrir uma porta de salvação. Esse pão que foi declarado aqui é o sustento para nossa alma, é o sustento para minha alma, é o sustento da alma de toda a humanidade. Nós temos que se firmar na palavra de Deus, nós temos que meditar mais no propósito de Deus e começar a agir mais como os filhos de Deus e passar a agir mais como Jesus Cristo. Sacie a tua alma das coisas espirituais. Sacie a tua alma de fé, de desejo de amar o teu próximo como a ti mesmo, assim como Cristo ensinou. De respeitar aqueles que muitas das vezes te acusam. Ser sóbrio, ser manso, ser humilde, ser pacificadores, que dos pacificadores são o reino do céu. Isso é pão para se comer. Isso é pão para se alimentar, para a tua alma espiritual ser transformada. Porque dos pacificadores é o reino do céu, é aqueles pacíficos, é aqueles que traz a paz através da palavra, é aqueles que traz alento através da palavra. E aqui fala dessa forma assim: estão atrás de mim porque comeste do pão e vos saciaste. O Senhor Jesus havia multiplicado pães, peixe, e a fome insaciável daquele povo. Quanto mais eles
comia, quanto mais eles via a multiplicação, mais eles iam atrás, e se correu por todas as aldeias sobre a multiplicação de pães, de peixe, e foi formando uma bolha com interesse de procurar milagre, com interesse de simplesmente saciar a sua fome carnal. Mas o Senhor Jesus aqui, Ele despertou essas pessoas. Não vem até a mim simplesmente para saciar a fome carnal. Vem a mim para saciar as vossas almas. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Isso aqui é um tapa na cara desses que se dizem propagadores da palavra, que pregam um evangelho fraudulento, que pregam um evangelho mentiroso, que você tem que ir na igreja fazer campanha de prosperidade, que você tem que ser próspero, buscar primeiro o reino do céu, Deus acrescenta as coisas, as outras coisas, de acordo, na medida da tua fé. Trabalhai pela comida do céu, trabalhai para o reino do céu, trabalhai para Deus, se esforçai para o reino, porque a comida perecível da terra, ela passa, ela termina, mas aquilo que você trabalha para o céu é eterno. O alimento que você sacia a tua alma através da palavra de Deus é eterno, porque aquilo que é palestrado, que é pregado a respeito de coisas terrenas, é palavras vazias, são palavras ao vento, que não te leva a direção nenhuma, não te aproxima de Deus esse tipo de evangelho. Não te leva na direção do céu, não te leva na direção de Deus, mas te leva para a direção do abismo. Porque o próprio Jesus Cristo diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Qual o Filho do Homem vos dará? Porque este Pai, o Deus, o selou. E disseram, pois, o que faremos? Houve uma pergunta, o Senhor instruiu, o Senhor respondeu. Espero que haja muitas perguntas e haja muitas respostas. Porque, irmãos, conhecereis a verdade vos libertará. Se o Senhor Jesus se acomodasse, se o Senhor Jesus, Ele não desse essa resposta, esse povo ia continuar desta forma. Mas eis que aqui eles se perguntaram dessa forma. E disseram, pois, o que faremos então para trabalhar por essa comida espiritual? Para executarmos, o que faremos para executarmos a obra de Deus? A obra de Deus é um trabalho espiritual. Muitos confundem a obra de Deus, construir templos imensos, tijolo, bloco, cimento, confunde e diz ali que é a obra. A obra, vocês vão entender o que é a obra, o que é trabalhar na obra de Deus, o que é trabalhar espiritualmente, o que é trabalhar pela comida espiritual. Ele fala assim: executamos a obra de Deus. E Jesus respondeu: o que fazemos para executar a obra de Deus? Foi uma pergunta. E Jesus respondeu, disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creias naquele que me enviou. Então a obra de Deus, irmão, ela é espiritual. É todo aquele que crê e é transformado, ali foi feita uma obra. Você é uma obra de Deus, eu sou uma obra de Deus. Todo aquele que creu, todo aquele que foi transformado é uma obra nas mãos de Deus. É uma obra que o Senhor reservou para levar para a sua glória. E ele vai e fala dessa forma nos próximos versículos. E ainda houve pergunta dessa forma. E disseram, pois, que sinal, pois, fazei tu, que vejamos e creamos em ti que operas. Veja, irmãos, veja a que ponto chega aqui. Mesmo Jesus aqui, quando ele estava operando maravilha, quando ele estava multiplicando pães, peixes, não houve nenhuma indagação quem ele era. Mas só bastou ele falar do que é do céu. Só bastou ele falar do que é eterno. Só bastou ele falar que a obra de Deus são almas convertidas, são almas transformadas, são almas prontas para a glória.
se houve indagações. E disseram, pois, que sinal, pois, fazei tu, para que vejamos e cremos? Veja só, a todo tempo estava com o Senhor. Mas é como o Senhor falou lá, no início desse vídeo. Eles estavam atrás da comida perecível. Eles estavam atrás de saciar a sua carne. E aqui o Senhor começou a arrancar as escamas dos seus olhos. Vejamos e criamos em ti. O que operas em tu? Nossos pais comeram os maná do deserto. Como está escrito, Deus lhes comer o pão do céu. Então veja que aqui, no meio dessas pessoas, o Senhor Jesus estava se declarando o pão. O Senhor estava dizendo, olha, não fica só naquele pão que foi multiplicado. Não fica só no pão que sacia a tua carne. Mas fica no pão espiritual que eleva a tua alma para perto do Pai Celestial. Quando o Senhor Jesus veio aqui indagar e dizer que era o pão, eles vieram dizer, mas que eu saiba, o pão do céu foi o maná que choveu no deserto por intercessão de Moisés. Veja a atitude dessas pessoas. Veja a atitude dessas pessoas que se dizia estar seguindo o Senhor, com preocupação, como no início desse vídeo, quando o Senhor saiu, pegaram o barquinho procurando o Senhor. Não para obter a resposta concreta do que eles tinham que fazer para herdar a coroa de vida eterna. Então aqui uns indagou dizendo, mas o pão do céu é o maná lá de trás. Como tu diz que é o pão do céu? Como que tu diz? Veja a carnalidade. Sempre levando para o lado de saciar a carne. Aquele pão, aquele maná que choveu, foi para saciar a carne daquele povo. Foi para tirar a fome daquelas pessoas. Mas a fome espiritual, para saciar espiritualmente, o pão é Jesus Cristo. Mas sempre eles levam para o lado físico. E quando se indagaram dessa forma sobre o pão, né? E vejam o que o Senhor Jesus Cristo disse. E disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu. Veja bem o que fizeram com o Senhor Jesus aqui nessa indagação. Questionando o que o Cristo falava. Questionando o que Cristo estava ensinando. E ele disse, aquele pão não foi o pão do céu. Não foi o pão que se fez carne. O pão da vida. Foi um pão ordenado por Deus para saciar a carne. Ele disse, aquele pão de Moisés que vos deu o pão do céu. Ele disse assim, disse-lhe Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Então houve aquele pão, naquele propósito, naquele momento que o povo estava com fome da carne. Mas agora o propósito de Deus é um pão espiritual, o pão do céu, sacro, santo e perfeito é Cristo, para saciar as almas, para fortificar as almas, para transformar vidas, para transformar o drogado, a prostituta, o alcoólatra, o idólatra, o feiticeiro, o hinduísta, todos, através do pão da vida. E ele disse que ele era o pão que veio do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Veja que interessante o que ele fala aqui. O povo estava dizendo que aquele pão, o maná que Deus ordenou que chovesse para o povo saciar a sua carne, ele não poderia saciar a fome do mundo espiritual. Porque esses aqui estavam indagando e dizendo que aquele é o pão que veio do céu. Que aquele pão
é o verdadeiro para saciar só suas carnalidades. Mas o Senhor Jesus era o pão que pode saciar, como ele fala assim, porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo, a vida espiritual. E disseram-lhe, pois, o Senhor, dá-nos sempre desse pão. Veja, os mesmos que estavam indagando e falando do pão, do maná, agora de pouco, agora diz, então dá desse pão que sacia a fome do mundo, dá desse pão que dá a vida eterna, dai-me desse pão. Olha a importância de nós se aprofundar na palavra, para que nós saibamos, irmãos, que Jesus, ele é o pão, e a sua palavra é o pão que nos alimenta, que nos orienta, que nos dá força, que nos transforma. Então ele fala assim, porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E disseram, pois, o Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Aquele pão que comeram lá do maná, no deserto, depois precisou para Moisés ferir a rocha, porque sentiram sede. E depois sentiram sede de novo e teve que verter água de novo. Mas esse pão aqui, ele tira a tua sede. Entrando no mundo espiritual, o Senhor Jesus disse, aquele que tem sede vem até mim. Sede espiritual, todas as tuas frustrações, todas as tuas dúvidas, todas as tuas dores, vem até essa fonte da vida. Ele te dá desse pão e tira a tua sede. Ou você vai querer entrar no inferno com sede de Deus e não vai mais ter chance de você adorar e glorificar e crer no Filho de Deus. Como o rico Lázaro. Porque muitos confundem aquela sede, acham que, porque ali está falando de dois espíritos, um no inferno e um no paraíso. Ali estava falando de um espírito que ouviu falar sobre Jesus. Num certo momento até consolou o seu coração. Num certo momento ele até a sua aflição se calou perante as palavras do Lázaro. Mas aquele rico, num certo momento ele sentiu a aflição daquele lugar. A ausência de Deus. A sede. Mas quando ele foi procurar essa fonte, já tinha cessado a sua história na terra. Quando ele sentiu sede naquele lugar, molha apenas a ponta dos teus dedos. Ali ele estava pedindo Cristo. Ali ele estava pedindo libertação para a alma. Mas já não tem mais. E aqui fala dessa forma. Então a sede de Lázaro é a sede de Cristo. De beber dessa fonte. Então beba dessa fonte. Beba que você não vai ter a sede. Não terá sede. Você crendo e comendo, bebendo dessa água, comendo desse pão, não terá sede. Mas aqueles que não bebem dessa água, nem comem desse pão, terá sede para toda a eternidade. Terá angústia para toda a eternidade. Sentirão a falta que faz o pão na vida. Porque entrando no alento do rico, esse rico ele saciava a sua carne com um pão físico, com um pão material, com os seus bens, com o seu trabalho financeiro que ele adquiriu. Mas ele deixou de lado o pão espiritual. Ele deixou de lado a fé, a crença, para descer num lugar tão terrível e tão tenebroso, para ele se lembrar do alento que ele tinha quando estava em vida. Agora não tem mais. Porque eu sou o pão de Deus, aquele que desceu do céu, que dá vida ao mundo. E disse, pois, o Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Para encerrar, voltando ao maná, olha o que ele fala aqui. Eu sou o pão da vida.
os vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Você tem que tirar da tua mente que a tua satisfação da carne vai passar. Um dia você vai morrer. Se você morrer sem Cristo, sem esse pão, como vai ser terrível para a tua alma. Esse sentimento teu de vingança, de procurar vingança, de querer se vingar de todas as formas, de querer passar rasteira para as pessoas, esse sentimento desse pão, como se diz um ditado, é o pão que o diabo amassou. Quantos está à procura desse pão que o diabo amassa? O pão da vingança, o pão da prosperidade, o pão da angústia. Mas esse pão, aqueles que comeram do maná morreram. Mas esse, o pão que desceu do céu, para aqueles que comeu, não morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Crês, e se alguém comer desse pão, viverá para sempre. O pão que eu der, a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. O que o Senhor Jesus quis dizer? Que o pão é a sua carne que Ele vai dar para o mundo. Ele próprio era o pão que se entregou por vocês. E esse pão hoje representa a palavra de Deus. Essa palavra que fala de Cristo como teu Salvador. Que você tem que comer desse alimento. Você tem que se alimentar todos os dias, para que a tua alma não pereça. E ele fala assim: se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu te der, a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Para encerrar essa mensagem, irmãos, certo momento, quando o Senhor declarou essas palavras, todos deixaram Ele. Todos deixaram Ele quando Ele se declarou pão. E quando Ele viu Pedro, Ele perguntou: quer ires também, Pedro, como os demais? E Pedro disse dessa forma: para onde eu irei, se só tu tens palavras de vida eterna? O pão da vida, as palavras de vida eterna. O próprio Cristo é a palavra. O próprio Cristo é a palavra que fala, o verbo que se fez carne, a palavra que se fez carne, o verbo que habitou no meio de nós, o verbo que antes da existência da terra já existia. Jesus é a palavra, Jesus é o pão. E ele disse: para onde irei se só tu tens palavras de vida eterna? Medite, irmãos, procure palavras de vida eterna. Procure palavra para saciar a tua alma. Procure palavra para saciar a espiritualidade na tua vida. Procure palavra para abrir a tua mente. Procure palavras para abrir a tua espiritualidade, para você entender o que é céu, o que é inferno, o que é luz, o que é treva, o que é bode, o que é ovelha, o que é falso profeta, o que é verdadeiro. Porque somente através do pão, da palavra, exortada na ciência de Deus, vai abrir a tua mente, vai mostrar para você a verdade do Evangelho, a verdade da direção na tua vida. Deus abençoe a todos. Comente, tem muito isso aí. 60% não é inscrito que assiste essa mensagem. Eu não estou aqui atrás de dinheiro, nada, só quero que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas. Se inscreva nesse canal, deixa o teu comentário, deixa o teu depoimento, o que essa palavra significou para você. Deixa o teu comentário para dizer o que essa palavra falou com você. Se essa palavra foi edificante para você.
O que essa palavra simbolizou para você hoje? Deixa o teu comentário. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.